Você está na carriola de Arquimedes. Eu sou o professor Sérgio Lorenzato e hoje nós vamos estudar mais um processo mental, que é o processo de classificação. Classificação é um processo mental pelo qual nós podemos separar ou agrupar coisas, objetos, pessoas, segundo as características desses objetos, que são semelhantes ou são diferentes. Vejamos alguns exemplos que ilustram o processo de classificação. Você, aluno de uma escola, quando entra na escola, sabe que tem que ir para a sua turma. Por quê? Porque os alunos estão classificados conforme o ano escolar em que estão matriculados. Quando você entra num supermercado, num mercado, numa feira, mesma coisa. As mercadorias estão separadas ou agrupadas em função das suas semelhanças. Carnes estão num canto, latarias no outro canto e assim por diante. Quando eu digo que o número 8 é par e o 9 é ímpar, é porque eu já fiz uma comparação e uma classificação. Note que você não é capaz de fazer classificação sem ter feito antes comparação. São os processos mentais. Então, eu estou curioso aqui pelo seguinte: você juntou isso tudo e nós estamos estudando classificação. Ele te pergunta, com que intenção você ligou, fez alguma conexão entre isto e o processo de classificação? Você já usou isso com os seus alunos. O que é que você faz lá na sala de aula com as crianças, com esse material que está aqui em cima? Então, eu acho interessante dar as tampinhas para as crianças com várias cores, todas do mesmo tamanho, nesse caso com apenas uma diferença, para que eles façam uma separação. Então eu peço para eles, sem falar qual é o critério, que eles separem as tampinhas. Provavelmente eles vão separar pela cor. Está aí uma propriedade que elas têm por grupo. Então, e após a separação, é interessante perguntar para eles qual o critério que eles utilizaram. E nesse caso aqui, tem alguma outra maneira de... Porque as crianças são terríveis, né? Elas descobrem maneiras novas que nos surpreendem. Então, todas as tampinhas são de garrafa PET, são iguais, né? Mas elas têm apenas uma diferença, que é a cor. Eu imagino que se nós conseguirmos então um material didático que tenha duas diferentes variáveis, por exemplo, cor e tamanho, vai agravar um pouquinho mais para elas, vai ficar um pouquinho mais difícil. Isso. E com 3, mais ainda. Nós adultos seríamos capazes de fazer com quantas variáveis? A vida nos cobra muitas variáveis. Olha, gostei. E você deve ter algum outro material já com duas variáveis, por exemplo, cor e forma, ou então cor e tamanho, ou cor, forma, tamanho. Tem? Tem. Vamos ver. Então, professor, esse é um outro material que eu acho interessante para a gente utilizar para falar de classificação. Por quê? Aqui a gente tem essas 3 peças, dá para perceber que elas têm uma espessura, são feitas de outro material. Eu tenho essas outras peças que são de plástico, pequenas, mas esse destaque a gente não dá para as crianças. Então pede inicialmente para que eles separem da maneira que eles quiserem. Então, uma maneira, por exemplo, que eles podem separar é pela cor. Por exemplo, professor, com esse material, nós temos 2 tipos de espessura, nós temos 3 cores, né? E 3 formas. Deixa eu ver que me perdi. Como é que é? Tem espessura. E aqui já são mais baixinhos. Tá. Isso. E além da espessura, tem cor. Isso. Cor. Assim, ok? Tá bom, já entendi. E como é que então você vai usar isso?
Então, poderia deixar para os alunos separarem essas peças, né? Classificarem da maneira que eles achassem melhor. Então, uma maneira poderia ser pela cor, como o senhor deixou. A outra maneira poderia ser pela espessura, como a gente já tinha feito. Ou então pela forma. Até o aluno poderia agrupar, no caso, as formas. Triângulo com triângulo, quadrado com quadrado. Losango. E losango com losango. Nos vídeos anteriores, nós abordamos o processo de correspondência e de comparação. Hoje, como você viu, abordamos classificação. Espero que você tenha percebido a importância que este processo mental tem. Ele estará sempre te acompanhando no resto da sua vida, inclusive quando você estiver estudando matemática, seja aritmética, geometria, álgebra. E você deve ter percebido também que a classificação é um processo que auxilia muito as pessoas na categorização dos objetos de acordo com as suas propriedades. No próximo vídeo, veremos o processo igualmente importante, que é o de ordenação. Até lá!